saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu já fui pego muitas vezes de surpresa. Quando eu era diácono, pastor, que porventura também era Flávio, ele falava mesmo: eu não chamo, não aviso quem vai pregar. Quando chegava a hora das ofertas, ele falava: ó, você que vai ministrar a palavra, então você tinha que ter a palavra. Amém. Estamos felizes em mais uma noite de culto para adorar e glorificar o nome do Senhor. Todos nós passamos por angústia, né? Todos nós passamos por tristeza, passamos por uma agonia, ficamos tristes, cabisbaixo, semblante caído, às vezes até por uma morte de um parente nosso, ou às vezes por uma coisa que não está dando certo, e temos decepções. Todos nós ficamos assim: angústia, sofrimento, e isso vai nos corroendo. É sobre exatamente isso que Deus colocou no meu coração para falar sobre nessa noite. Convido a amada igreja a se pôr de pé. Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, somente o versículo 44. Amém? E diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregamos, Senhor, a tua palavra nas tuas mãos, a qual o teu Espírito se faz presente neste lugar e habita em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, da maneira que tu queres, como o Senhor deseja. E que os nossos ouvidos estejam atentos, nossos corações estejam abertos, não somente para ouvir, mas também para executar a tua palavra. Seja com cada um de nós, Senhor. Esteja conosco. Assim nós te agradecemos em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podem sentar? Lucas, ele está narrando que Jesus entrou em agonia no Getsemane. Então, o evangelista Lucas vai escrever que ele orava intensamente, e o seu suor se tornou como uma gota de sangue e escorrer pela terra. O evangelista Lucas é o único que relata esse fato, bem detalhista. Lucas é um evangelista detalhista. Ele sempre tem detalhes. Ele observa todos os detalhes. E além disso, ele é médico. E ele sabe todas as coisas da medicina. Lucas o faz com precisão de um clínico geral. O sangue do Senhor, ou hematidrose, a hematidrose é um distúrbio raro caracterizado pelo suor sanguinolento que se exterioriza pela pele e cessa espontaneamente após 15 minutos. A pele do local do sangramento é íntegra, sem qualquer tipo de lesão ou processo inflamatório. Esse fenômeno é raríssimo e ele é produzido quando uma pessoa fica em condições especiais ou excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção e por um grande medo, um susto, uma angústia terrível de sentir-se carregado todos os pecados dos homens na cruz. Deve ter esmagado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Tal tensão extrema produz um rompimento da finíssima veia capilar, que estão sobre as glândulas sudoríparas, a glândulas responsável pela produção do suor. Então o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Pois bem, parece que Jesus ele começa a sua agonia quando ele está sendo humilhado, quando ele está sendo interrogado, ou quando ele está sendo açoitado. A dor, o sofrimento de Jesus acontece bem antes. Quando Jesus estava orando, aquilo, a angústia, o temor do que ia passar, Jesus já estava começando a sofrer. Jesus já estava começando a ter agonia, bem antes de uma crucificação. Nós achamos muito que Jesus ele tem agonia, tem a dor naquele açoite. Prova disso, Lucas deixa essa mensagem. Um abatimento. Ele estava orando intensamente, porque ele sabia do que ia se passar. Foi bem antes de uma cruz. Então, depois de ser totalmente humilhado e interrogado pelo Sinédrio, Jesus vai ser enviado a Pilatos. E de muitas idas e vindas que vai e volta, Pilatos ordena que seja açoitado. A flagelação, um açoitamento com flagelo, tortura física ou moral. Então o soldado prende pelo pulso a uma coluna do pátio. Vocês vão dar uma olhada na imagem como era. A flagelação se efetuava com várias tiras de couro, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo ou ferro e de pequenos ossos. Quero lembrar que esses chicotes, eles não são esterilizados. O carrasco, um de cada lado, golpeia com o chicote a pele, já alterada por milhões de microscopia de hemorragias do suor, do sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra, e a cada golpe Jesus reage com um semblante de dor. Perde as suas forças. Um suor frio se impregna à sua fonte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrio lhe corre ao longo das costas. Se ele não tivesse preso no alto pelo pulso, cairia sobre a sua poça de sangue. Jesus tem as suas costas toda dilacerada. Pode mostrar a foto número 2? Esse era o chicote. Sabe por quem ele suportou? Depois de passar pelos açoites, o soldado fazia uma coroa, ou fizeram uma coroa ao longo de espinho, e o aplicava sobre a sua cabeça. Passa a foto número 3. Provavelmente essa, a 3. Essa é o que ficou às costas de Jesus. Lasca de ossos e chumbos penetrava aqui. E quando puxava, saía pedaço de carnes. Lembra por alguém que ele passou isso? Lembra? Pode passar 4, que é a coroa.
Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Pois bem, Pilato mostra aquele homem totalmente dilacerado à multidão feroz. Mas mesmo assim, elas desejam que ele seja crucificado. Então Jesus é entregue para a crucificação. Coloca sobre ele, nos seus ombros, o grande braço horizontal da cruz, o patíbulo, que pesa mais ou menos 50 quilos. E essa estaca vertical, ela já está plantada no Calvário. E Jesus caminha pelas ruas, terrenos irregulares, cheias de pedras. O soldado continua as assaltando. Mais ou menos o percurso dura uns 600 metros de peregrinação. Pode mostrar 5? Esse era o patíbulo. E Jesus, então, fatigado, cansado, arrasta um pé após o outro e, frequentemente, ele cai. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. E quando ele cai, a viga se escapa, escorre e lhe esforra o seu dorso. 600 metros carregando 50 quilos. Mas ele não estava normal. Ele estava todo dilacerado. Ele estava todo machucado por alguém. No Calvário, então, tem início a crucificação. E os carrascos desponja Jesus, mas a sua túnica está colada nas chagas. A retirada da túnica colada na chaga, onde o sangue já estancou, é como tirar uma atadura de uma ferida. Você já tirou? Você já teve algum machucado muito grave que precisou usar uma atadura e depois teve que tirar? Você já viu a dor que é? Agora você imagina tirar aquele manto que está sobre as suas costas, e as suas costas estão cheias de sangue, cheias de ferida, e o manto está colado. Precisava de uma anestesia, mas não tem anestesia. O carrasco vai fazer isso aqui, ó, e vai puxar. Um puxão só. Você pode imaginar a dor? Você pode imaginar a dor que Jesus sentiu naquela hora? Você pode imaginar o sangue agora vazando de novo? Escorrendo pelo seu corpo? E cada fio de tecido que adere à carne viva, ao levarem a túnica, se lacera as terminações nervosas postas descoberta pela chaga. Então o carrasco dá um puxão violento e com toda aquela crueldade pode provocar até um desmaio, uma perda temporária de consciência, porque o sangue começa a escorrer novamente. A dor é insuportável. Então Jesus é deitado de costa, coloca o seu braço no patíbulo, que provavelmente já estava furado, para facilitar a penetração do prego ou do cravo. Pode imaginar a dor? Os carrascos então pregam o prego, um longo prego pontudo e quadrado, aproximadamente 18 centímetros. Apoia sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o planta e o rebate sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. E no mesmo instante, os seus dedos, com um movimento violento, se posicionou opostamente na palma da mão. O nervo mediano foi lesado, ferido, uma dor lacinante, que se difundiu pelos dedos, se espalha como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro. Uma dor insuportável, aquela produzida pelas lesões dos grandes troncos nervosos. Pode pular. 6. Esse é o cravo.
Esse aqui tem 22,5. Geralmente era 18. Isso aqui. Era posto aqui. Vaza e acerta a madeira. Foi um prego desse tamanho que ele levou na cruz do Calvário por alguém. Então, os nervos mediano foi lesado, ferido, uma dor lacinante, que se difundiu pelos dedos e espalha como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro. Uma dor insuportável, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, dilacinantes, provoca uma perda temporária, desmaio, devido à dor ser imensa. E faz perder a consciência. Em Jesus, não. Pelo menos seu nervo tivesse sido cortado, não foi. Ao contrário, o nervo foi destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, os nervos se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a sua caravela. E a cada solavanco, e a cada movimento, vibrará, despertando dores agudas. Um sofrimento que dura 3 horas. Romanos sabia a tática. Romanos sabia aonde ferir. E era justamente aqui que ele feria. Porque ele sabia que passava um nervo. O nervo mediano. Isso provoca uma dor insuportável. No caso de Jesus não foi rompido, só foi ferido. Então os executores empunham a extremidade da trava, eleva Jesus e encosta na estaca vertical. E depois rapidamente encaixa o braço horizontal na cruz sobre a estaca vertical. O ombro de Jesus esfrega dolorosamente sobre a madeira áspera. Ele está todo ferido. E o ombro dele vai raspar na madeira. As costas dele vai ralar, vai roçar na madeira. E eles vão puxando. E as madeiras não era lisa, era áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho, ela rasga o seu crânio. Jesus inclinou a sua cabeça para frente, uma vez que a espessura da coroa de espinho o impedia de apoiar-se na madeira. Ele não podia ficar assim, porque se ele ficasse, os espinhos entravam mais ainda. Então ele tinha que ficar assim. Cada vez que Jesus levantava a sua cabeça, recomeçava a pontada penetrante. Como aquilo deveria penetrar no seu cérebro. Como aqueles espinhos deveria produzir uma dor insuportável para Jesus. Que dor. Que sofrimento. Que começa lá na oração. E vai terminar no Calvário. Então prega-lhe seus pés. E ao meio-dia Jesus tem sede. Pode colocar 7? Ele não bebeu e nem comeu nada desde a tarde anterior. As feições são impressas, o vulto é uma máscara de sangue, a boca está semiaberta e os lábios inferiores começam a prender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, não pode fazer nada, e tem sede. E um soldado então estende sobre a sua ponta de uma vara uma esponja embebecida de bebida ácida, vinagre. Provavelmente. Ele já sabia que causava vômito e acelerava o processo de desidratação. Romano já sabia. Era técnica. Era tudo aquilo, era uma tortura desumana. A morte ocorria em média 6 horas
ou até 3 dias após a crucificação. E por uma série de fatores, olha, sequela do açoite, mutilação, hemorragia, desidratação e dor. Outro fator crucial para a morte, para a crucificação, é o que a medicina chama de choque hipovolêmico. Ele leva à perda de grande quantidade de líquido e sangue. Essa situação faz com que o coração deixe de bombear sangue para o corpo, levando problemas em vários órgãos e colocando a vida do paciente em risco. Perdeu sangue? Não tem como bombar. E agora? Vai começar a provocar outros fatores. A gente só sabia de Jesus pendurado numa cruz. Só sempre lembrava de Jesus pendurado no madeiro, com um cravo. Imaginava a dor, mas não imaginava isso tudo. Isso tudo da parte da medicina. Isso faz com que, antes de morrer, a vítima tenha sede, cansaço, tortura, fonte de dor de cabeça, forte dor de cabeça, perdão, confusão mental, náusea, vômito, sensação de desmaio e também falta de ar. Sabia disso? Falta de ar. E é esse estranho fenômeno que vai começar a produzir no corpo de Jesus. O músculo do braço começa a se endurecer em uma contração que vai se acentuando. O músculo volumoso em forma de triângulo, o bíceps, esticado e elevado, os dedos se curvam, se diria ferido antígeno de tétano. Presa de uma crise que não se pode descrever. Isso que os médicos chamam de tetânia. Distúrbio caracterizado por contrações musculares tônicas intermeditantes, acompanhada de tremores, paralisias e dores musculares. O que ele sofreu por cada um de nós? Parece que era só um prego. Parece que era só uma coroa. Mas era só uma madeira. Era só um açoite. Quando os sintomas começam a generalizar, os músculos do abdômen começam a se endurecer em ondas imóveis. E em seguida, aqueles entre as costelas, o do pescoço, os respiratórios também. E a respiração agora começa a se fazer pouco a pouco mais curta. O ar entra como um assobio agudo durante a respiração, mas ele não consegue sair. Jesus respira com uma intensidade máxima do pulmão, usa toda a força para respirar. Ele tem sede de ar. O seu rosto, pálido, pouco a pouco se torna vermelho e, enfim, pouco a pouco se torna vermelho. Está começando a ficar com falta de ar. Tem sede de ar. Seu sangue está sem oxigênio. Jesus é atingido pela asfixia, sufoca. Os pulmões estão cheios de ar, mas não pode se esvaziar. A fronte está impregnada de sangue e suor. Os seus olhos saem fora da órbita, devido à dor ser imensa. Uma dor terrível deve ser martelada no seu crânio, mas vai acontecer algo.
lentamente, com um esforço sobrenatural, sobre-humano, Espírito Santo de Deus dando força, Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforçando-se em pequenos golpes, e se eleva, aliviando as trações do braço, os músculos do tórax se dilatam, a respiração se torna mais ampla e profunda, o pulmão começa a se esvaziar e o rosto começa a recuperar a palidez inicial. Mas tudo isso, todo esse esforço, para quê? Para que esse esforço? Por qual motivo? Porque Jesus queria falar. Porque Jesus queria pronunciar. E ele vai dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. E logo em seguida o corpo começa a afrouxar e de novo começa as asfixias. Começa tudo de novo. Todo esforço que Jesus tivesse que falar, tudo aquilo que ele queria falar, ele tinha que fazer esse esforço de novo. Antes de dar prosseguimento, você sabe por quê? A narrativa diz que a cruz era de Barrabás. Barrabás estava condenado. A cruz era dele. E aí, Jesus vai no lugar de Barrabás. A cruz era minha. Foi ele que estendeu as suas mãos lá no charco de lodo e falou assim: vem, vem. A cruz era minha. Barrabás era eu. Esse pequeno cravo era meu, não dele. Aquele açoite era meu, não dele. Aquela angústia, aquele sofrimento todo era meu, não dele. Quando nós olhamos para a cruz, achamos uma cruz tão... Olhamos para Jesus ali crucificado e não imaginamos o que ele passou por você, o que ele passou por mim. Achamos que foi uma dor, mas não imaginamos que era assim. Levar um prego no pulso, ser ferido os seus nervos medianos, será que nós agradecemos? Eu vou voltar para o texto. Será que nós temos glorificado o nome do Senhor? Temos agradecido a Ele? Carregar um madeiro já todo dilacerado, 600 metros aproximadamente, 50 quilos de peso, aproximadamente um saco de cimento. Eu não aguento um saco de cimento. Imagina carregar aquele patibul, dando um passinho, chão cheio de pedras,
descalço, provavelmente, cheio de dor, com o corpo todo dilacerado, suor caindo, sangue escorrendo, a dor, inflamações, febre, tudo isso. Ainda tinha um carrasco batendo, vamos embora. Como aguentar isso tudo? Como aguentar essa peregrinação? Como aguentar um chicote com várias tiras de couro, com lasca de ossos penetrando no corpo e tirando pedaço da sua pele? Como? Parece uma coisa que a gente olha e não paramos para olhar mais ainda profundamente. E quando eu vi esse texto, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a pesquisar e a penetrar no texto, a gente vai ver o que Jesus passou. E agora Jesus faz um esforço tremendo para falar para Deus assim: olha, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Depois de ser açoitado, depois de ser humilhado, de ser esbofeteado, ser cuspido em sua face, depois disso tudo, com uma dor tremenda, com uma dor imensa na cruz do Calvário, ele ainda fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Continuando, Cristo vai pronunciar mais 7 frases na cruz. E cada vez que ele quer falar, ele deve elevar-se, tendo como apoio o prego nos pés, e suportar uma dor terrível. Enxame de mosca zune ao redor do seu corpo, irritam sobre o seu rosto, mas ele não pode enxotá-la. Sangue atrai. Agora você imagina a mosca vindo e você não pode fazer nada. Pouco a pouco, depois o céu escurece, o sol se esconde, e logo serão 3 da tarde. Jesus luta sempre, e de vez em quando tem que se elevar para respirar. A asfixia periódica de Jesus, que está destroçando, é uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sua sede, as cãibras, asfixia, lampejo do nervo mediano, lhe arranca um lamento. Jesus vai pronunciar mais uma vez: meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama azatani. Não é sabactani, é azatani. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O Salmo 22, o versículo 1 vai falar sobre isso. E agora Jesus vai dar um grito: Tetelestai. Está consumado, está pago, está quitado. Quando um preso ele pagava a sua pena, em sua cela tinha a sentença dele fixada. E quando ele pagava, terminava a sua sentença, era carimbado: tetelestai, pago por total.
quitado, é um homem livre, pode andar aonde for, não tem mais que responder ao crime, já pagou por ele. E é isso que Jesus está falando, está pago. Pagou a dívida e era um homem livre. A dívida era de quem mesmo? Minha e sua. Nossa. Quanto que eu pago pela dívida dela? Morte de cruz, eu pago. Quanto é que eu pago pela vida dele? Morte de cruz, eu pago. Mas eles vão te esbofetear, eu pago. Eles vão te zombar, eu pago. Eles vão te humilhar, eu pago. Eles não vão te aceitar, eu pago. Foi por você que ele pagou. Foi por mim que ele pagou. E em seguida, num grande brado, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e morre. O abismo que tinha entre o homem e Deus, agora tem um caminho. Um único caminho. O caminho, Cristo. Só através dele chegamos a Deus. Foi por você, meu amado. Foi por você, minha amada. Todo esse sofrimento, toda essa angústia, tudo isso que ele passou naquela cruz, ou bem antes da cruz, foi para que você estivesse aqui hoje e aceitasse ele como seu único e suficiente Salvador e chegasse à salvação. É só através dele. Não tem outro caminho. Um outro caminho que se diz é beco sem saída. Jesus é o caminho único. E foi por você. Foi por você que ele foi ferido. Foi por você que ele foi torturado. Pois essa é a narração do sofrimento de Jesus Cristo. Mas isso não foi nada. O que pesou sobre os seus ombros não foi apenas a madeira patibula, e sim os nossos pecados. Isaías há muito tempo profetizou isso. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Deus, que se fez homem, poderia reconciliar os homens com Deus. Por isso dizemos que o sacrifício foi por amor. Agora você consegue entender o tamanho do amor de Deus? Pois ele não tinha pecado nenhum, mas nós sim. Se o pecado gera morte, quem deveria morrer? Seríamos nós, e não ele. Jesus morre a nossa morte para que vivêssemos a sua vida, vida eterna com Deus. A sua morte, a minha morte, ele morreu no nosso lugar, para que nós vivêssemos a vida dele, uma vida eterna, uma vida salva. Toda a podridão, todo o maus pensamento, toda a revolta contra Deus, tudo isso estava sobre os ombros de Cristo, desde Adão até o último homem que vai nascer. Jesus não somente venceu o pecado,
mas também venceu a morte. Então eu quero falar com você, meu amado e minha amada, que quando você pensar que sua vida está difícil demais, que nada parece dar certo, que ninguém te ama, que você vai sair da igreja porque a irmã Alface olhou com cara feia, o diácono Beterraba passou por você e não cumprimentou, eu vou sair da igreja. Ninguém me ama. Eu quero te lembrar que Cristo na cruz e de tudo que Ele passou por amor a você. Foi por você. O amor de Deus está expresso no madeiro. Seu único filho. Será que você entende isso? Será que você entende por qual motivo ele morreu na cruz do Calvário? Por amor a você, por amor a mim, que já estávamos condenados. Inferno, para ser a palavra mais exata, ele foi lá comprar com o mais precioso que ele tinha, seu único filho, com sangue. Ele te comprou com preço alto. Aí o irmão ou a irmãzinha, como que a gente fala, é crente frozinha de Jesus, cheio de não me toque. Passou e de repente a irmã Alface não cumprimentou, não viu. Ninguém me ama. Vou sair da igreja. E o que ele fez por você lá na cruz? Não é significado de amor? Não significa amor? Vou abandonar. É mesmo? Por quê? Porque o diácono Beterraba passou por você e esqueceu de cumprimentar, esqueceu de falar a paz do Senhor. Foi isso. É que eu não gosto de citar nome. E aí eu vou falar nome, tem um irmão aqui, olha só. Foi por você. Te comprou para te dar salvação. Consegue entender isso? Consegue tirar isso aqui e abrir para você entender que ele comprou você? Ele comprou com sangue muito importante para te dar salvação, para que você não pereça no inferno, mas que tenha uma vida de alegria, de gozo com Ele, junto com o Pai, a eternidade. O Mauro já estava condenado. Não tinha jeito, nem para a sociedade. Mas aí ele foi lá e falou assim: qual é o preço? Morte de cruz, eu pago por ele. Vem. Vem, Mauro. Vem, José. Vem, Maria. Vem, João. Vem, Mateus. Vem, Marcos. E foi assim que ele fez. Ele pagou por todo mundo. O maior amor está expressado no madeiro. O maior amor. E aí tem pessoas até que vai se matar porque ninguém ama. Ninguém faz uma declaração de amor para mim. Não, fizeram lá no Calvário.
aquela declaração de amor lá no Calvário foi por você. Um homem sem pecado, um homem puro, morreu por cada um de nós. Foi por você. Foi por você, Severino. Foi por você, pastor Jaziel. Foi por cada um de nós. Foi por você que está assistindo esse culto online. Foi por você que vai assistir depois. Foi por você. Foi por você que ele se entregou. E a gente tem às vezes pensado em desistir. Às vezes a gente tem pensado em parar no meio do caminho, porque vem uma agonia, vem uma dor, vem uma tristeza, vem um sofrimento, vem tudo isso sobre as nossas vidas. E ele não parou, ele não desistiu. Cristo levou sobre si Ele não desistiu de você. as nossas dores. Não parou. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nota 10. Por suas chagas E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Ele tomou Se você está desviado da casa do Senhor as nossas maldições e quer se reconciliar com Ele, ou ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, Ele sofreu. eu te convido para vir aqui na frente, Tivéssemos para que você perdão. sair do seu lugar e venha aqui na tua frente. O seu Pode sair. sangue derramou Se você está afastado do Senhor, para nos ou se você deseja aceitar como seu único e suficiente Salvador, e nos lavar de toda a iniquidade. foi por você. Foi por você que Ele se entregou. Foi por você que Ele morreu na cruz. Foi por você que Ele sofreu tudo aquilo. Vamos ficar em pé? Aleluia. Então eu te faço a pergunta: onde está essa primeira pessoa para Jesus que deseja reconciliar com Ele ou querer aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador? Eu tenho muito tempo para louvar. Tem muito tempo para me reconciliar com Deus. Tem mesmo? Nós não sabemos nem alguns minutos da nossa vida. Ele tem controle de tudo. Você também que está assistindo esse vídeo, esse culto online, e também deseja aceitar ou reconciliar com Ele, é só colocar o seu nome. Eu te faço uma pergunta novamente. Aonde está você? Foi por você. Esse cravo, todo o sofrimento, foi por você.
Foi por cada um de nós. as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz. Uma lança perfura o seu corpo. E por suas chagas, Será que nós entendemos isso? Costumo dizer que eu tenho que descer e me reconciliar com Jesus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que me humilhar, pedir perdão. Todos os dias eu tenho que descer. Todos os dias eu tenho que ir falar assim: Senhor, me aceita. Porque nós falamos assim, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, né? Jesus me aceita. Jesus, o Senhor me aceita novamente? Pecador, imundo, peco, erro todos os dias. O Senhor me aceita, Senhor? Todos os dias eu tenho que descer, todos os dias eu tenho que me humilhar, todos os dias eu tenho que agradecer, todos os dias eu tenho que... Senhor, me aceita. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te faço mais uma vez essa pergunta. Tem alguém nessa noite que deseja reconciliar com Ele? Tem alguém que queira aceitar Jesus como seu único Salvador? Era a morte mais terrível. Era a morte mais terrível que um homem poderia passar, um condenado, um bandido, um ladrão, um malfeitor. Mas ele não era nada disso. Jesus nada disso era. Ele era puro, era santo. Ele estava em forma de homem, mas era santo, não pecou. Nada disso. Mas o que ele fez? Ele pagou o teu preço. Ele pagou o teu preço. Ele pagou o meu preço. Se eu ficasse na igreja 24 horas durante toda a minha vida, glorificando, louvando, adorando e bendizendo o nome dele, eu não pagaria o preço que ele pagou por mim no Calvário. Eu quero que você reflita nessa noite. Da onde Jesus te tirou? Da onde Jesus te libertou? Da onde Jesus foi lá te buscar? Eu quero que você reflita. E é por causa da irmã Chicória, do diácono Beterraba, ou sei lá o que você vai desistir de tudo. Que você vai largar a sua salvação, porque o irmão ou a irmã não te cumprimentou. Ou porque a vida está difícil. Ou porque parece que nada dá certo. Parece que a porta de emprego não abre. Parece que eu estou parado num trabalho estagnado. E aí você vai desistir de tudo, principalmente da tua salvação. É isso mesmo que você vai fazer? É isso mesmo que a gente vai fazer? Eu vou chutar o balde. Chuta, mas antes dele enche ele de paralelepípedo. Porque você não vai chutar. Você vai pensar 10 vezes. Porque você sabe que vai machucar o pé. Você vai chutar o balde porque o balde está vazio.
Mas se você souber que ele está com pedra lá dentro, você não vai chutar porque você vai machucar. Então bota a pedra. O seu sangue Ele te comprou com um preço alto para a salvação. nos resgatar das trevas e nos lavar Mas a decisão é nossa, da iniquidade. é minha, é sua. Para onde queremos passar a eternidade? Onde queremos viver ela? Queremos viver a eternidade aonde? Vamos ficar em pé. A Bíblia vai dizer se alguém pedisse a tua alma hoje, ao qual o Senhor tu darias? Príncipe da paz, Ganhaste o mundo e maravilha, perdeu a salvação. conselheiro, Às vezes estamos com tanta ganância de e estamos esquecendo de Cristo. eternidade, amor, Estamos com tanta ganância de ganhar o mundo e esquecemos dele lá. Deus Emanuel, Você já teve falta de ar? Agora imagine ele na cruz tendo falta de ar. oh Jesus, Santo dos Santos, oh Ele é árvore, Você pode entender? O sacrifício. um rio que brota do trono. Será que vamos desistir de uma jornada? De uma peregrinação? Vamos parar no meio do caminho? Cristo levou sobre si Você suportaria aquilo ali? as dores. Era seu, era meu. Você suportaria? Não. Você conseguiria ir? As nossas transgressões. A dele demorou 3 horas. Tinha pessoas que duravam 3 dias. Você imagina 3 dias numa cruz, angustiado, querendo a morte e a morte não vem. Suas chagas. 3 dias com dores, 3 dias com sofrimento. Mas Jesus durou 3 horas. E aí ele fala: está pago. Eu paguei a tua dívida. Eu paguei ela. E através de mim você tem a salvação. Através de Cristo você tem a salvação. Pensa bem, quando nós sairmos das nossas cadeiras, se levantarmos e formos para a nossa casa. Aleluia. Pensa bem. Deus Emanuel. Mudamos as nossas atitudes. Deus Emanuel. Deus Emanuel. Deus Emanuel. Mudamos nosso jeito. Deus aqui conosco. Para nos Por mais que não tivesse homem no mundo nenhum que aceitasse Ele como seu Salvador, da vida. a essência de Jesus não mudava. Rio que brota Ele ia para o madeiro. de Deus. Alegria Mesmo assim, Ele ia para o madeiro. no meu coração. Mesmo assim, Ele ia lá. Recebe adoração. Só de olhar isso aqui já dá dor. Imagine com isso aqui no pulso. Digno de louvor. Oh Yeshua. Acho que nós temos que mudar os nossos conceitos. Recebe adoração. Olhar as nossas visões, mudar ela. Oh Jesus. Tirar um pouco da visão carnal e ir para a visão espiritual. Yeshua. Hamashia. Pão da vida. Olhamos para Filho de Deus. isso tudo. Cruz, prego, açoite, coroa. E que nós, quando formos para nossas casas,
deitarmos, quando nós formos orar. Ora para agradecer, meu amor. Que possamos descer mais agradecendo do que pedindo. Agradecendo pelo seu feito na cruz. Condenado ao inferno, com uma morada no subsolo, e Jesus nos resgata para uma morada na cobertura. Não ter mais dor, não ter mais sofrimento, não ter mais tristeza, só ter alegria. E lá a gente adorando Ele. Que Deus venha abençoar. Que nós possamos entender que o amor de Deus vem bem antes de uma cruz. Que o amor de Deus, de Jesus Cristo, o sofrimento dele, a angústia, comece nas suas orações, sabendo que ia carregar todo o peso, todo o pecado, todas as transgressões. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar oportunidade todos os dias para reconciliar e para aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus venha nos cuidar cada dia mais. Que Ele venha nos orientar. Que através do seu Espírito venha nos sustentar, venha nos fortalecer. E para aquele grande dia, quando Ele vier, quando você olhar para Ele, e Ele falar assim: bendito, bendita de meu Pai. Que maravilha. Que felicidade vai ser ouvir isso. Bendito de meu Pai. Bendita de meu Pai. Tudo foi preparado para você. Agora também vai ser tristeza de ouvir falar: eu preguei, eu falei no seu nome, eu fiz isso, aquilo outro. Ele: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vai ser muito triste. Eu louvei, não te conheço. Mas eu preguei, não te conheço. Não te conheço. Só para te lembrar, a Bíblia diz que a salvação é eterna. Não é isso? O céu é eterno. A condenação no inferno também é eterna, tá? Só para lembrar disso. Se for para a esquerda, já era. Se for salvo, só alegria, gozo, felicidade, eternamente. Tristeza, angústia, dor, sofrimento, eternamente. Ganhou o mundo e perdeu a coroa da vida. Que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que você possa sair com essa palavra e possa entender o grande amor de Deus por você. Que Deus abençoe cada um.
Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor Flávio. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, maravilha. Santo é o nome do Senhor, toda honra a Ti, toda glória a Ti, Senhor. O Senhor Jesus levou os nossos pecados. A salvação, a palavra salvação, foi o que Jesus conquistou por nós. É um kit. Primeiro, dos nossos pecados. A porta está garantida, a entrada no céu, no paraíso. E nesse kit também tem, né? Faz parte a cura, a libertação, ficar livre das dores espirituais. Então é um pacote completo. Amém? Aleluia? Vamos ficar em pé. Se você ainda quer, pastor, ore por mim, ore por nós, ore pela minha família, ore por mim. Faça essa oração por mim. Quero dizer para você que Jesus levou todas as enfermidades, todas as dores na cruz. Se você estiver doente hoje aqui, enfermo, e acreditar nessa pregação, nessa palavra, vem aqui na frente, vou colocar a mão na sua cabeça e vou crer que se você estiver doente, estiver com alguma coisa aí, não pertence a ti, já foi levado na cruz lá. Não deve estar no seu corpo. Essa enfermidade não deve estar. Jesus levou todas as enfermidades. O sofrimento espiritual dele foi terrível. O físico foi terrível, mas o espiritual, o afastamento de Deus por conta dos pecados, para trazer salvação, foi terrível. Então, se você crê, conforme já foi falado, crê que ele levou, e você está com alguma coisa aqui, vem aqui na frente, vamos orar para você. Fala, mas é verdade, se ele levou, por que eu estou com ela? Tem alguma coisa errada aí, ué. Mas se ele levou, por que eu estou com ela? Então, pensa para você ver. Acabamos de ler aqui, Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas ele levou, então por que eu estou com ela? Então, não levou a minha? Ele levou de todo mundo, menos a minha. Olha que coisa esquisita. Então vem, eu vou estar orando por você, junto com o pastor aqui. E a Bíblia fala, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre o doente, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então você que veio à frente, fecha os teus olhos agora. A pregação já foi bem esclarecida. Ele levou as nossas dores. Ele levou as enfermidades. A igreja estende as mãos para cá. Jesus levou as dores. Ele levou as enfermidades. Ele levou as enfermidades. Jesus levou as enfermidades. Levou essas também, em nome de Jesus. Ele levou essas. Seja curada. Jesus levou essas enfermidades. Levou essas dores. Seja curada em nome de Jesus. Ele levou essas enfermidades, essas dores. Ser curado em nome de Jesus. Ele levou as enfermidades. Levou essa também. Em nome de Jesus. Levou essa enfermidade. Em nome de Jesus, seja curado. Ele levou essas dores, essas enfermidades. Ele levou na cruz. Ele levou as dores e as enfermidades. Ele levou essas também. Jesus levou as enfermidades. Ele levou essa também. Ele levou essas enfermidades. Ser curada. Ele levou essas enfermidades. Ele levou essas enfermidades. Seja curada em nome de Jesus. Ser curada, ser curada. Ele levou em nome de Jesus. Ele levou. Ele levou, ele levou. Ele levou essas enfermidades. Essas ele levou também, em nome de Jesus. Ele levou ser curado. Ele levou as dores e as enfermidades.
Jesus levou todas as enfermidades, levou todas as dores e enfermidades. Ele levou, essas ele levou também. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Ele levou essas dores. Ele levou essas dores, essas enfermidades. O Senhor levou, o Senhor levou. O Senhor levou. Eu creio, nós cremos. Ele levou, ele levou, ele levou. O profeta disse, ele carregou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos curados. O castigo que caiu sobre ele trouxe a paz para nós. Receba a tua paz aí. Paz de espírito, paz na alma, paz no físico, cura física. Receba pela fé no que o Senhor Jesus fez por nós. Receba, receba, receba. Senhor Jesus, nós recebemos, Senhor, o que o Senhor fez por nós. Reconciliamos com o Senhor. Pedimos perdão, Senhor. Tenha misericórdia. Perdoa nós. Perdoa a nossa casa. Perdoa, Senhor, esta casa. Perdoa o teu povo. Perdoa a tua igreja. A tua igreja. Perdoa esta casa. Perdoa nós. Entregamos tudo nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma ótima noite para a igreja. Um ótimo final de domingo, uma ótima segunda-feira, um ótimo mês. O Senhor te proteja, o Senhor te guarde sempre, te livre de toda a cilada do inimigo, obra da carne, te livre de enfermidades, tragédias, confusão, perturbação. Que haja paz na tua casa, saúde, alegria, vitória, bênçãos de Deus. O Senhor te proteja, nos guarde, nos oriente, nos guie. O Espírito do Senhor guia todos nós. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Ótima semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.